busca por definir negociações importantes no Vasco, contratação de segunda peça para ajudar no futebol e dois reforços para o técnico Fernando Diniz. Todos os bastidores, contratações e também tudo o que acontece no dia a dia. Estarei te deixando 100% atualizado sobre o que acontece no Gigante. Mas antes de eu te deixar muito bem informado do que acontece no Vasco, inscreva-se no canal, ative as notificações e também deixe sua curtida neste vídeo. Agora vamos partindo para as últimas notícias do Vasco no dia de hoje. O Vasco tem aproveitado justamente a parada não só para melhorar taticamente, mas também para colocar alguns assuntos como prioridade e avançar em algumas negociações que já estão presentes no dia a dia do clube a um determinado período. É dessa maneira que a direção do Vasco tem se movimentado nos bastidores para resolver duas situações em específico que podem definir o futuro de dois atletas interessantes para o clube já nos próximos meses. Tratando-se de Paulinho e Léo Jardim, dupla que atualmente vive negociações com o clube, dois jogadores que se tornaram peças importantes no clube hoje, atualmente em 2025. Os dois com níveis diferentes de importância no clube, mas jogadores que de modo geral ajudaram o Vasco. A dupla tem estado em negociações com a direção vascaína para que consiga assim renovar o vínculo e permanecer no Cruz Maltino por mais tempo, mas há alguns impeditivos que têm travado as negociações e envolvem justamente a questão financeira, que faz com que o Cruz Maltino possa assim ter um pouco mais de cautela nas negociações envolvendo as peças do atual elenco do técnico Fernando Diniz. Léo Jardim é o goleiro titular absoluto do Cruz Maltino, jogador que indiscutivelmente ajudou o Vasco e ajuda durante as últimas temporadas, se tornou um dos grandes nomes do elenco atual. Paulinho, jogador que no passado foi titular e de uma importância extrema no Cruz Maltino, em 2025 não tem conseguido nesse momento atual se firmar como um atleta titular, mas não deixa de ser importante, pois é mais uma peça que consegue estar de maneira frequente presente nos compromissos do Vasco, entrando no decorrer dos jogos. A chegada do novo diretor executivo de futebol pode trazer uma nova dinâmica para que as negociações possam assim ser destravadas e que permita com que o acordo com a dupla possa ser alcançado e a permanência de ambos por mais tempo possa também ser consolidada com uma renovação de vínculo, que é o que o Vasco tem buscado, mas ainda dentro de algumas dificuldades envolvendo a questão financeira. Junto com a chegada do novo diretor executivo de futebol para o Cruz Maltino, a diretoria do Vasco também tem buscado passar por uma reformulação completa nos bastidores envolvendo a própria direção. Isso porque a busca no mercado será cada vez mais intensa na busca por reforços nesse meio de ano. Enquanto o calendário está parado devido ao Mundial de Clubes, o Vasco tem aproveitado esse momento para fazer algumas mudanças importantes que podem fazer com que o futuro do time possa ser diferente do que o Cruz Maltino tem projetado, dado aquilo que já apresentou na temporada de 2025. A primeira grande novidade foi confirmada já há alguns dias atrás. Admar Lopes, português, que tem uma determinada experiência, quem vai assumir a direção técnica do clube em relação às execuções no futebol. A busca no mercado passará muito pelo olhar dele e é por isso que o profissional agora vai ter uma liberdade um pouco maior para que possa direcionar toda uma equipe que vai trabalhar junto a ele na busca pelos melhores reforços e também pelas melhores oportunidades no mercado de transferências atual. Após a chegada do português, o Cruz Maltino já engata também a preparação para uma próxima contratação que tem sido discutida internamente junto ao nome do português. O clube estará de olho em um head scout, ou seja, um profissional que vai ser responsável por descobrir os novos talentos e também analisar os atletas disponíveis no mercado na busca por informações e que possam assim melhorar cada vez mais a assertividade do Cruz Maltino naquilo que o Vasco entende que pode ser proveitoso a ser contratado para a melhoria
da qualidade técnica da equipe. É esse profissional que vai ser contratado que será responsável por criar uma rede de observação de jogadores e analisar muito bem o mercado para que facilite as tomadas de ações do Vasco. A parada para o Mundial de Clubes será de uma grande serventia para que o Vasco também consiga recuperar jogadores importantes que podem estar presentes no elenco na intenção de ajudar o Cruz Maltino a ter mais opções e melhorar ainda mais a questão técnica do elenco para a disputa das competições ainda presentes no calendário do Vasco para 2025. Tendo em vista isso, a parada para o Mundial ajuda também no retorno de 2 jogadores importantes que já tiveram assim um grau de contribuição no Vasco anteriormente. Trata-se dos jogadores de frente David e Estrela, jogadores que estão voltando para reforçar o time Cruz Maltino quando os treinos recomeçarem a partir do dia 26. Os 2 jogadores estão afastados por lesões graves e agora estão praticamente já prontos para retornar às suas carreiras e ajudarem o Cruz Maltino na temporada de 2025. David, jogador que atua como atacante e pelo lado do campo, sempre foi conhecido por sua velocidade, ajudou bastante o Vasco, mas passou por um momento difícil, por isso teve de se ausentar dos gramados para iniciar o processo de recuperação, que já chega próximo a 1 ano. Já a Estrela é um jogador de mais de meio de campo, um atleta jovem e que tinha assim um grau de contribuição no Vasco, ainda com um nível de ascensão que pudesse fazer com que ele tivesse uma margem de evolução muito positiva. Outro jogador que também teve de se ausentar por quase 1 ano. O elenco recebeu alguns dias de férias e no retorno é muito provável que essa dupla esteja presente na reapresentação do Vasco, já praticamente que prontos que possam voltar aos treinamentos de forma inicial e serem utilizados de forma gradativa no plantel do técnico Fernando Diniz nessa temporada. Por este dia de hoje, foram essas as últimas notícias do Vasco da Gama que vocês acompanharam neste vídeo. Já se inscreva-se no canal, ative as notificações e também deixe sua curtida. Deixe seu comentário também sobre todas as notícias que foram repassadas a todos vocês. E lembre-se também de seguir o nosso Instagram oficial que está na descrição do vídeo. Logo mais estarei retornando com mais informações do nosso Vascão. Até o próximo vídeo.